primeiro, tem alguém aqui que tem medo de parecer insistente na venda? Eu não sei se vocês têm esse medo, mas eu escuto muito isso. De novo, né? Eu peguei todas as reclamações, todos os medos que eu mais escuto no meu direct aqui no Instagram, que as pessoas mais me contam. E o medo de parecer insistente aparece muito, ok? Então, eu preparei essa aula para vocês, primeiro para a gente falar a respeito desse medo e depois para a gente aprender algumas técnicas e algumas ferramentas de fechamento. Por quê? Porque se você tem medo de parecer insistente demais no fechamento, significa que provavelmente você não tem um passo a passo. Você fecha a venda da forma que você acha. Ou muitas vezes, para não parecer insistente, eu prefiro não fechar a venda. Eu prefiro deixar o cliente voltar quando ele quiser, decidir quando ele quiser. E aí, meninas, existe algo que é muito preocupante nesse cenário. Porque você controla a venda, se você deixa para o teu cliente voltar quando ele quiser. Se você deixa o teu cliente sair da tua loja sem comprar, sem saber se ele vai voltar ou não, como que você controla isso? Como que você controla a tua ansiedade frente a isso? Porque, gente, vamos ser sinceras. Você atender clientes que não compram, que saem dizendo que vão voltar, como que vocês administram essa ansiedade? Ai, meu Deus, quando será que ele vai voltar? Será que ele volta mesmo? Será que não? Ai, meu Deus, e agora? Gente, isso daí é complicado. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, o que não é um processo de fechamento de uma venda? O que não é? O processo de fechamento de venda não é você ter que insistir para o cliente comprar. Ah, e aí, você vai comprar? E aí, você vai levar? E aí? Isso não é. Não é isso que eu vou falar para vocês. Alguém aqui já ouviu as minhas aulas? Já ouviu as minhas lives? Já me ouviu alguma vez falar? O processo de vendas é sobre convencer o outro. O processo de vendas é sobre você insistir, encher o saco do cliente até o cliente comprar. Vocês já me ouviram falar isso? Provavelmente não, porque eu nunca falo isso, nunca na minha vida falaria isso. Então, entendam, vendas não é sobre você ter que convencer, não é sobre você, meu Deus, me dá uma frase mágica para eu convencer o cliente a comprar comigo. Vendas não é sobre isso. Se você está tendo que insistir no fechamento da tua venda, significa que você está deixando de fazer algo antes disso. Se você está tendo que insistir muito para o cliente comprar, significa que você está deixando de fazer alguma coisa ou algumas coisas antes disso. Então, pensa no teu dia a dia. Pensa, nossa, Bia, toda hora que eu vou negociar com o cliente, eu tenho que ficar. E aí, você vai levar? E aí, você vai comprar? E, cara, eu pareço uma chata insistindo pro cliente. Então, peraí. Primeira coisa que você tem que pensar. Ok? Primeira coisa que você tem que pensar. O que eu tô fazendo antes disso? Sabe por quê? Porque, gente, o processo de fechamento de uma venda, ele é só consequência das ações anteriores. Consequência das ações anteriores. Pensa bem. Se você vai fechar uma venda, significa que você já fez todo o trabalho anterior, porque você está no final já. Você está já lá na finalização. E veja, o processo de fechamento é consequência das ações anteriores. Se você está tendo que forçar muito, se você está tendo que ficar insistindo, pedindo, pelo amor de Deus, você não vai comprar, você vai comprar, não vai? Significa que os passos anteriores ficaram a desejar. Porque senão, se você tivesse feito tudo bonitinho, tudo certinho, no final o cliente teria falado assim para você: perfeito, vou levar. Ótimo, Bia, adorei. Vamos começar. Perfeito, Bia, adorei, vou fechar esse plano. Então, veja, o que eu quero que vocês percebam é que
processo de fechamento, não existe mágica para fechar uma venda. Existe todos os passos anteriores, todas as etapas anteriores. Tem gente que fica correndo atrás de uma frase matadora, uma frase que seja fechadora para eu fechar mais negócios. Não existe isso. Não existe. O que existe é você melhorar passo a passo, porque sem dúvida o teu fechamento vai melhorar também. Só que tem gente que entende isso. Tem gente que entende isso. Nossa, eu tô tendo que insistir muito no fechamento, significa que eu tô deixando de fazer algumas coisas antes. Legal. Então eu vou começar a repensar o que eu tô fazendo antes. Como que eu tô me apresentando? Como que eu tô me conectando com o cliente? Como que eu estou perguntando o que o cliente precisa? Como que eu tô levantando essas informações? Como que eu apresento o meu produto, minha proposta? Como que eu tô fazendo a apresentação do meu preço? Como que eu entro numa negociação, saio dando desconto loucamente com medo de perder a venda ou não? Então, vejam, vocês têm todos esses passos antes. E tem gente que entende isso, que fala, pô, Bia, eu preciso melhorar esses passos, porque o meu fechamento tá muito travado, sabe? Eu não tô conseguindo, chega naquela hora, não vai. O que acontece, gente? Se você tem um processo bom e usa a técnica errada na hora de fechar, existe a possibilidade de você perder a venda. Se você tem um processo que não é bom, nenhuma técnica de vendas vai salvar o teu processo ruim. Ficou claro para vocês? Se o teu processo de vendas é bom, se você está fazendo todas as etapas muito bem, e na hora de fechar você está pisando na bola, você corre o risco de perder a venda. Se todo o teu processo tá ruim, tá embolado, tá faz, não faz, não tem técnica de vendas que vá salvar essa venda. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa saber as técnicas de fechamento, você precisa saber como fecha uma venda, mas só saber isso não vai garantir que você vai fechar a venda. Por que eu tô falando isso? Porque o processo de fechamento é consequência das suas outras ações, das outras etapas. Processo de fechamento é a penúltima etapa do funil. Antes deles, já passaram-se 6 etapas. Você tem 6 etapas antes de chegar no fechamento. Quem esteve comigo essa semana toda de lives aqui aprendeu a respeito do processo de vendas, do funil de vendas, das etapas. Então, antes de chegar no fechamento, você tem 6 etapas. Se você ignora essas 6 etapas, se você não sabe nem que existe, se você não conhece, não existe uma técnica, uma ferramenta que vai salvar se você fizer isso na hora do fechamento. Porque não dá liga. O cliente não vê o porquê comprar com você. Agora, se você tiver o teu processo organizado, sabe, das etapas, e vai melhorando cada dia suas etapas, aí a técnica de fechamento vai te ajudar muito, tá? Isso aí vai te ajudar muito. Então, eu quero te ensinar algumas técnicas nessa aula, porque a partir daí, você melhora o teu processo de fechamento e, ao mesmo tempo, você tem a consciência que você precisa melhorar etapa por etapa. Porque se não melhorar etapa por etapa, dificilmente vai ter venda, porque não tem mágica. Não tem mágica, tá bom? Mas vamos embora. Vamos lá. Eu quero, nessa aula, ensinar um passo a passo para vocês, para que vocês não fiquem insistindo para o cliente na hora de comprar. Nada pior, gente. Nada pior do que vendedora sem noção, chata, insistente, que não sabe a hora de parar, que quer vender a qualquer custo. Nada pior. Então, vocês têm que entender que fechamento não é insistir. Fechamento não é isso. Não é insistir. Então, esse medo de você ser insistente, se você aprender a técnica, já vai melhorar, porque aí você vai ter noção do que você deve fazer, noção do que é importante você fazer. Porque você já está vendo como que deve fazer.
Então, insistir, gente, insistir, nós temos que passar longe. Nós temos que passar longe disso. Nós temos que direcionar. Coloca aí. Fechamento é igual a direcionamento. Anota isso. Fechamento é igual direcionamento. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer? No fechamento, é obrigação nossa, enquanto empresária, enquanto vendedora, dona de empresa, direcionar o cliente para o fechamento. Isso é uma responsabilidade minha. Eu preciso direcionar o cliente para o fechamento. Eu não posso deixar aberto. Tem gente que tem medo de fechar, porque tem medo de parecer insistente. Aí o que faz? Faz todo o trabalho. Faz tudo. Entende o que o cliente precisa, leva o cliente a tomar café, e aí vai, apresenta exatamente o que o cliente estava precisando, e negocia de uma forma maravilhosamente bem, consegue negociar primeiro a forma de pagamento, depois o desconto, muitas vezes nem dá desconto para vender, faz tudo certinho. Aí chega no final, fica quietinha, não fala nada. Sendo que o nosso trabalho é direcionar para o fechamento. Você não pode ser passiva no final da venda. Você não pode esperar o cliente decidir. Tem vendedoras que falam assim para mim. Fica tranquila. Quando você decidir, você me chama. Fica tranquila, não tem pressa. Pode ficar com esse catálogo, Bia, na tua casa lá. Quando você decidir, você me chama. Gente, uma vendedora dessa não vive de vendas, não vive de meta, não vive de ganhar dinheiro com vendas. Porque como que, se eu sou remunerada pelo número de vendas que eu faço, como que eu vou virar para um cliente e falar assim, fica tranquila, quando você quiser, você me procura. Não faz sentido isso. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter dinheiro para poder viajar, eu preciso, sei lá, mudar de casa, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer. E para tudo que eu quero fazer, eu preciso de dinheiro. E você trabalha com vendas, é remunerada pelas suas vendas, você vira para cliente e fala assim, fica em paz. Quando você decidir, você me procura. Aí a gente volta a conversar. Gente, vamos lá. O nosso maior problema no processo de vendas é a gente ser passiva. Somos nós que controlamos o processo. A gente que controla o processo. E se eu controlo o processo, eu tenho que direcionar. Eu vou ensinar como que vocês devem fazer esse direcionamento do fechamento, tá? Eu quero ensinar isso para vocês. Mas uma coisa vocês têm que colocar na cabeça. Eu não posso deixar o cliente decidir quando ele quiser. Porque se ele quiser hoje, legal, bênção divina, Deus me ajudou. Se ele quiser comprar daqui a um ano, o que eu faço? Bia, mas quem vai decidir pela compra é ele. É o cliente que vai decidir comprar ou não. Óbvio que é. Só que você tá lá para ajudar ele a decidir. É isso que as pessoas não entendem. O processo de fechamento é um processo de direcionamento para que você auxilie o cliente a decidir. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Uma história não, uma pesquisa, na verdade. Vocês sabiam que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em média, a gente toma 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia. Veja, desde a hora que você levanta, da hora que você abre o olho, decide abrir o olho, você está tomando uma decisão. Eu vou abrir o olho agora ou eu vou abrir o olho daqui 5 segundos? Decidi, vou abrir agora. Eu vou primeiro no banheiro ou eu vou colocar água para ferver para fazer o café? Eu vou primeiro no banheiro, decisão. Tudo o que a gente faz no nosso dia é baseado em pequenas decisões. E veja, olha que louco que é isso. Se eu tomo 35 mil
decisões por dia, em média, para eu tomar mais uma decisão, que é a decisão de compra. Muitas vezes, o meu próprio cérebro fala assim para mim, mais uma decisão? Seu dia tá tão pesado hoje, deixa quieto. Deixa quieto. Você pensa nisso depois. Você vai gastar muita energia para decidir isso. Então, fica tranquila. Você pensa nisso depois. Aí vai lá, o teu piloto automático, e fala isso para você, inconscientemente. E aí, você pensa assim, nossa, deixa, eu vou pensar melhor, depois eu vejo. Você se isenta dessa decisão, porque é mais uma no teu dia, você já tem muitas, você já gasta muita energia com isso. E a vendedora, que ela está lá para te auxiliar a tomar essa decisão, ela se isenta. Aí ela fala, então tá bom. Quando você achar melhor, você volta. Sabe quando essa cliente vai voltar? Nunca mais. Nunca mais. Então, meninas, o que eu quero que vocês percebam é que é nossa responsabilidade direcionar. Vocês estão lá no final da venda para ajudar essa pessoa a decidir. Ajudar essa pessoa a decidir. Esse é o trabalho nosso. Então, a gente tem que colocar essa responsabilidade, a gente tem que, de fato, entender isso, porque é isso que vai mudar o nosso número de vendas. Se hoje você está percebendo, diante de tudo que eu estou te falando, que você está muito passiva no fechamento, ou seja, você está aceitando tudo que o cliente te fala, sem questionar, sem direcionar, gente, vocês não têm noção que vai mudar a vida de vocês se vocês mudarem essa atitude. O cliente fala para você, então tá bom, vou ver melhor, vou pensar, aí eu volto. Aí você fala para ele, tudo bem? Gente, é o que mais acontece comigo. É o que mais acontece comigo. Eu falo para a pessoa assim, então tá bom, vou dar uma pensadinha e tal. E a menina fala para mim, ou o vendedor, ou o dono da empresa, ou a empresária, tá bom, então tá bom. Então, tudo bem. Cara, isso não faz sentido nenhum. A gente tá lá para direcionar. Então, esse trabalho nosso tem que estar muito enraizado, isso tem que estar muito dentro de nós. Porque se você não tomar essa responsabilidade como sua, muitas vezes você vai se isentar, porque é mais fácil. É mais fácil, eu não vou entrar em debate com o cliente, eu não vou ter que perguntar nada para ele, então tudo bem, se ele quiser ele volta e tudo mais. Só que veja, grande chance de você não vender assim. Grande chance de você não vender. E se você está comigo aqui numa sexta-feira à noite, quase 9 horas da noite, é porque você quer vender mais. É porque você quer dobrar suas vendas. Então, para isso, você direciona. E para a gente direcionar, existe um passo a passo. Porque também tem gente que direciona da forma errada. E aí já caga no pau, entendeu? Já não rola. Então, eu quero ensinar esse passo a passo para vocês direcionarem, tá bom? Primeiro passo, anota aí. Primeiro passo. Depois que você fizer a apresentação da tua proposta, depois que você apresentar o teu produto, veja, você já entendeu o que o cliente precisa, você já se conectou com ele, você já fez a apresentação do teu produto. Você pode ter feito já a apresentação do preço ou não, depende. Então, você está fazendo a apresentação do teu produto. Então, vamos lá, só para ficar claro para você, tá? Vamos supor que eu entendo que essa garrafa que é a mais indicada para o teu caso. Essa garrafa é a mais indicada para o teu caso, tá bom? Aí, eu falo assim para vocês, olha, deixa eu te contar. Já que você trabalha no escritório, você precisa tomar bastante água, então essa garrafa é super indicada para você, porque tem 1 litro e tal, tudo mais, porque você me diz que você precisa tomar água por conta da sua saúde, não sei o quê, Apresenta em cima dos benefícios, tá? Como eu já ensinei vocês. Apresentou, tem uma sacada aí. Então, primeiro passo para vocês. Você tem que perguntar para o cliente assim, Maria, ficou com alguma dúvida? Bia, mas eu nem falei o preço ainda. Ótimo, perfeito. Ficou com alguma dúvida, Maria? Porque se ela tiver alguma dúvida, você já mata ali. Se ela falar para você,
Não fiquei, ela já está te dando um grande indício de que, opa, nós estamos um pouquinho mais próxima do fechamento. Então, toda vez que você fizer a apresentação do teu produto, termina de fazer e fala para a sua cliente: Joana, ficou com alguma dúvida em relação ao que eu te expliquei? Aí ela vai falar, não. Ou se ela falar, então, Bia, na verdade eu fiquei. É só essa cor que você tem? Ou você tem mais cores? Como que é? Talvez ela te pergunte isso. Talvez ela tenha dúvidas. E para você é ótimo. Por quê? Você... Opa! Nossa, caiu meu celular aqui, gente. Foi mal. Ligou música, fez de tudo. Para você é melhor. Por quê? Porque você já vai direto na dúvida dela. Ou seja, você já vai sanar uma dúvida. E aí, se você ainda não apresentou o preço, você apresenta o preço depois disso. Ou, se a cliente te perguntou antes do preço, não tem problema. Você fez a tua apresentação, respondeu do preço. Perguntou a respeito do preço, aí vem o momento de você direcionar para o fechamento. Então, veja, fez a apresentação do teu produto, pergunta se ficou alguma dúvida. Apresentou o preço, provavelmente vocês entram em uma negociação, que foi o tema da live de ontem, tá? Vocês entram em uma negociação. Depois dessa negociação, você direciona para o fechamento. É aí o momento. Tem que direcionar. Eu vou ensinar 2 técnicas para vocês de como faz esse direcionamento. Mas antes de ensinar a técnica, eu quero dizer para vocês como não deve fazer, porque aí vocês já vão entendendo se vocês estão fazendo ainda. Chega o momento lá de fechar a venda, a maioria das pessoas fala assim, ó. E aí? Vamos fechar? E aí? Você vai levar? E aí? E aí? Gente, num momento desse, que a pessoa tem que tomar uma decisão, que você sabe que toma mais de 35 mil decisões por dia, você simplesmente falar um e aí, vamos fechar? Vocês acham de coração que vai ser o suficiente para ela tomar uma decisão? Vocês acham disso? Não, provavelmente não vai. Provavelmente não vai. Então, ó, vamos lá. E aí, vamos fechar? Esquece, tira da tua vida, nunca mais você vai falar isso. Nunca mais. Você vai usar a técnica da alternativa ou a técnica da concordância. Eu vou te dar 2, porque aí você decide o que você vai usar. Técnica da alternativa. Gente, é uma coisa ou outra. João, você vai preferir, então, fazer no cartão de crédito ou no boleto? João, você vai fazer no débito ou no crédito? João, você vai pagar à vista ou parcelado? É uma coisa ou outra. Maria, você vai levar o conjunto 1 ou o conjunto 2? Maria, para você, ficou mais atraente a proposta 1 ou 2? Aí vai depender de como que é a tua negociação. Mas a técnica é simples. É uma coisa ou outra. É assim que se fecha uma venda. Porque você precisa ajudar ela a tomar a decisão. E quando você fala uma coisa ou outra, você está querendo dizer para aquela cliente que não precisa pensar muito. Decide um desses 2. É mais simples. Aí ela fala, pode ser no crédito mesmo? Fechado. Ou se ela falar, tá caindo hoje aqui meu celular. Ou se ela falar, pode ser no débito. Fechou. Vocês entenderam? Então, o que eu quero que vocês façam a partir de amanhã ou a partir de hoje, se tiver alguém que vai vender depois dessa live. Toda vez que você for direcionar para o fechamento da venda, você vai falar, é uma coisa ou outra. Essa é a técnica. É uma ou outra. Sem enrolação. Porque, veja, é tão tranquilo você fazer isso. Você vai perguntar, você só vai perguntar. É muito mais simples você perguntar isso do que você falar assim, e aí, vamos fechar? Você vai fechar? Você não vai?
Porra, meu. Sabe, de forma profissional. Bia, você prefere fazer no cartão de crédito ou no débito? Só para entender. Débito, perfeito. Fecha, não fala mais nada. Vai lá, passa o cartão. Bia, na tua realidade ficou melhor a proposta 1 ou 2? A 2. Ah, perfeito. Qual que é teu CNPJ? Vai dando sequência. Vai dando sequência. Só que eu quero te dar outra técnica, eu quero te ensinar outra técnica. Para vocês terem ideia, as minhas alunas do meu programa online, elas têm, se eu não me engano, 7 ou 8 técnicas em uma aula de fechamento. Em uma aula de fechamento. Então aqui eu tô dando 2, porque também não consigo, aqui é pouco tempo. Então tem várias técnicas de fechamento. Nossa, mas tem muitas técnicas. Mas essas 2 são simples de vocês aplicarem. A outra técnica, como eu falei, é a técnica da concordância. Técnica da concordância eu amo. Amo demais. A técnica da concordância é você vai fechando a venda e seu cliente nem percebe que você está fechando. Por exemplo, olha só. Eu negocio pacotes de treinamento com empresas, né? E quando eu negocio o pacote de treinamento com empresa, eu tenho várias questões para decidir junto com a dona da empresa. Quando a gente começa, se vai ser com a equipe toda, se ela vai incluir alguém de fora da equipe comercial, por exemplo, alguém do atendimento, da equipe de atendimento ao cliente, por aí vai. E aí eu faço toda a apresentação da proposta, questiono se ficou com alguma dúvida, ela fala que não. Aí eu apresento para ela o valor, tá? Aí ela dá uma objeção, ou ela tenta negociar comigo, ok? E aí eu falo assim para ela, ó, Maria, vamos lá, só para eu entender, você pretende começar isso agora fevereiro ou março? Eu não tô falando para ela, viu, você vai fechar comigo? Não, na minha cabeça já tá fechado, é concordância. Se ela falar fevereiro, o que ela tá dizendo para mim, gente? Negócio fechado. Certo? Porque senão ela falaria, não, Bia, não é bem assim. Ela falaria negócio fechado. E aí, eu falo assim, legal, você vai colocar a tua equipe toda para participar do treinamento, a tua equipe comercial toda, né? Isso, toda, ela já tá concordando de novo comigo. Outra dúvida, você prefere o treinamento na parte da manhã ou na parte da tarde? Ah, eu prefiro na parte da manhã. Legal. E só mais uma dúvida, você pretende colocar mais pessoas da sua área de atendimento ao cliente ou só o pessoal de vendas? Ah, eu pretendo colocar o pessoal do atendimento. Quantas pessoas são? Tantas. Veja, ela já concordou comigo pelo menos umas 4 perguntas. Eu não tenho que, depois dessas perguntas, perguntar assim para ela, e aí, tá tudo certo? Vamos fechar então? Não faça isso. Porque você pode colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Porque já tá fechado, gente. Se ela concordou que quer começar em fevereiro, que quer colocar a equipe inteira, que quer colocar mais pessoas, que prefere de manhã, ela já tá dizendo para você, já comprei. E aí você vai seguindo o fluxo. Técnica da concordância. Perfeito. Me passa o número do teu CNPJ. Eu não precisei perguntar para ela, você vai fechar? Você vai comprar? Tá tudo certo? Não, ela já me contou isso. E quando você usa a técnica da concordância, esse fechamento ele acontece de forma tão natural, gente. Mas tão natural. Mas assim, tranquilo. Tranquilo demais. Sem pressão. Você puta ajudando a cliente. Puta ajuda que você deu para ela. Sabe? Ó, assim, como que você prefere fazer? Você vai fazer assado, ali mais para frente você vai fazer isso, aquilo outro. Você não precisa depois disso falar, viu, tá tudo certo? A gente vai fechar mesmo? Não é assim, né? Então, vocês vão testar a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, quando vocês quiserem, essas 2 técnicas. Ou a técnica da alternativa, a técnica do ou alguma coisa ou outra, ou a técnica da concordância. Vocês vão pegando as concordâncias sem necessariamente falar do fechamento. Certo?
Ai, entre a rosa e a azul, qual que você prefere? Eu prefiro o azul. Separa azul. Ai, mas você vai levar azul? Não precisa perguntar isso. Separa. Senão ela teria te falado. Olha, na verdade, dessas duas não gostei de nenhuma. Pronto. Pronto, senão ela teria te falado isso. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Isso é algo que tem que se atentar. Porque muitas vezes, gente, o que acontece? Acontece que a pessoa vai, faz um baita de um atendimento. Aí chega na hora de fechar a venda, fica com medo. Aí não sabe o que fala. Aí fala assim, ai, você vai comprar? Aí, gente, matou tudo. Matou tudo. Então, eu quero que vocês percebam que existe uma forma de direcionar. São só essas técnicas, Bia? Óbvio que não. Óbvio que não. Como eu falei, minhas alunas têm uma aula com 8. Uma aula. Então, vocês imaginam. São muitas técnicas, mas para vocês testarem, isso já vai ajudar muito. Se vocês saírem, tá, daquela ideia de que deixa o cliente decidir quando ele quiser, deixa o cliente resolver quando ele quiser, já vai ser grande coisa. Já vai ser, assim, algo maravilhoso para vocês. Tá bom? Sempre direciona. Esse é o nosso trabalho. Certo, menina?